Olá, mais uma vez, Deus abençoe a todos e paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o coração de todos que nos ouvem. E nesta hora nós queremos ler um texto bíblico. Mas antes de lermos esse texto bíblico, eu quero fazer uma oração com você, para pedir ao Senhor que te dê entendimento e discernimento da palavra de Deus. Pai querido e Pai amado, abençoe esse ouvinte, abençoe, Senhor, essa pessoa que nesse momento, Senhor, reserva a sua mente, o seu coração, para ouvir e aprender de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha nesses corações, que seja uma terra fértil para Ti. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço e peço a Tua bênção sobre a vida de todos nesta hora. No nome de Jesus, diga amém. Graças a Deus. Eu quero ler um texto bíblico para nós, na noite de hoje, observarmos, lermos e entendermos como o nosso Deus, Ele está presente em toda a sua criação, está presente em todas as coisas, e ao mesmo tempo Deus, Ele pega as coisas mínimas dessa vida e compara como o ser humano vive, de que forma o ser humano vive, como o ser humano é útil, como o ser humano não é útil. E aqui no texto bíblico de Juízes, capítulo de número 9, versículo de número 8 até o versículo de número 15, eu quero ler uma palavra para o seu coração e quero fazer alusão ao texto bíblico nesta hora, para que você possa se encaixar. Onde é que melhor você se encaixa neste padrão bíblico? Diz assim o texto bíblico. Juízes 9, versículo 8 até o versículo de número 15. Diz assim o texto bíblico. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses, aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto, saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do meu espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Deus soberano e Deus maravilhoso, abençoe, Deus, os nossos ouvintes, a sua igreja, os nossos amigos e os nossos colegas. E nesta hora eu te peço que o Senhor prepare esses corações, para que possam, Deus, ouvir a sua voz, entender e serem abençoados nessa hora. No nome de Jesus Cristo eu oro e entrego essas vidas nas tuas mãos. Amém. Queridos, nós acabamos de ler um texto bíblico que fala de um contexto histórico sobre a história, e essa história aplica-se às nossas vidas, acerca de 4 tipos de árvores. Nós vimos no texto bíblico a oliveira, que significa unção. Nós vimos no texto bíblico a figueira, que significa alegria. Nós vimos no texto bíblico a videira, que significa comunhão. E nós vimos no texto bíblico a árvore espinheiro, que significa aquele que maltrata, aquele que fere, aquele que traz mal-estar e angústia. Diz o texto bíblico aqui que 3 árvores eram árvores abençoadas. No meio de uma floresta existiam 4 árvores. E essas 4 árvores eram referenciais. E Deus aqui faz uma alusão maravilhosa e tremenda acerca dessas árvores. Essas árvores são árvores que as 3 primeiras árvores, elas têm a qualidade do Espírito de Deus.
ela tem a qualidade do Espírito Santo na vida das pessoas. E aquela última árvore, o espinheiro, é uma árvore que não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com as obras de Deus. E diz o texto bíblico aqui, que é uma história maravilhosa, que diz assim, que as 3 árvores, elas fizeram perguntas. A floresta perguntava para a oliveira. No versículo 8 dizia assim: certo dia as árvores saíram para ungir um rei. Olha que história tremenda. E disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, ela exala unção. Aqui no texto bíblico revela que o povo queria um rei que tivesse unção. Era a oliveira. O povo desejava um rei que tivesse a unção de Deus para governar. Depois, aí as árvores, que significa que as árvores, ou o povo pediu que viesse uma figueira, ou seja, um rei que desse alegria, um rei que desse prazer, um rei que desse felicidade. E a figueira disse assim: porventura eu ia deixar os meus figos, eu ia deixar para reinar. Ela não queria assumir isso. E depois veio a seguinte pergunta: a videira, que significa comunhão, diz a videira: seja o nosso rei, venha governar sobre nós. E a videira é um sinônimo de comunhão, ou seja, um governo que tenha comunhão, um governo que tudo tenha paz, que tudo tenha prazer. E por último veio o espinheiro. Diz o texto bíblico aqui, no versículo de número 15, o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venha abrigar-se sobre a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Observe que dessas 4 árvores, uma árvore era o espinheiro. O espinheiro traz destruição, o espinheiro traz angústia, o espinheiro traz sofrimento, o espinheiro traz derramamento de sangue, o espinheiro traz ameaça. Ele diz assim, o espinheiro: se vocês quiserem me ungir rei, venham para debaixo da minha sombra. Mas se vocês não quiserem, no versículo 15, se vocês não quiserem vir para debaixo da minha sombra, pelo contrário, eu mandarei fogo sobre vocês, eu destruirei vocês, eu acabarei com vocês. Nós vivemos em dias assim. Você pode ter na sua casa a oliveira, você pode ter na sua casa a figueira, você pode ter na sua casa a videira, árvores de paz, árvores de alegria, árvores de unção, árvores de prazer, árvores de comunhão com Deus. Mas também, infelizmente, nós temos, às vezes, e convivemos com o espinheiro. O espinheiro só traz dificuldades, o espinheiro só traz lágrimas, sofrimento e angústia. E eu quero que você aqui, nesta hora, você reflita sobre isso. Deus oferece para você a oliveira, unção. Deus oferece para você a figueira, a alegria. Deus oferece para você a videira, comunhão com Ele. E você vai escolher o espinheiro, por quê? Deus não quer que você escolha o espinheiro. Deus oferece 3 oportunidades para você. Deus oferece 3 momentos específicos e lindos para você. O momento da oliveira, onde Deus quer te ungir. O momento da figueira, onde Deus quer encher o seu coração de alegria. O momento da videira, onde Deus quer ter comunhão com você. Não escolha o espinheiro, não escolha a árvore espinheira. O Senhor tem oferecido para você nesta hora um momento de comunhão, de alegria, um momento de felicidade, um momento de unção com Deus, e você precisa escolher isso. E essa árvore, a oliveira, a videira e a figueira é um símbolo de Cristo. Deus apresentou Cristo para você. Deus apresentou um Deus chamado Jesus Cristo, que Ele é unção, que Ele é alegria e que Ele é comunhão que Deus quer ter com você. E o espinheiro tenta entrar no seu caminho, o espinheiro tenta entrar no meu caminho, mas eu quero que você nesta hora entenda essa palavra, entenda essa mensagem. O espinheiro vai se apresentar para você. O espinheiro quer tirar sua paz.
O espinheiro quer tirar a sua saúde. O espinheiro quer tirar a sua comunhão com Deus. Mas nós amamos o nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Ele oferece a oliveira, Ele oferece a figueira, Ele oferece a videira, Ele oferece a unção, Ele oferece a alegria e Ele oferece a comunhão com Ele. Nesta hora eu quero que você receba essas 3 árvores na pessoa de Cristo Jesus. Cristo traz para você o que a oliveira traz, unção. Cristo traz para você o que a videira traz, alegria. Cristo traz para você o que a figueira traz para você, em comunhão com Deus também. E eu quero nessa hora que você grave isso e que você receba isso. Quando te oferecerem o espinheiro, você rejeite. Quando te oferecerem os prazeres desse mundo, você largue para lá. Porque o espinheiro, ele aparenta uma sombra passageira, mas o final é fogo, é destruição, é lágrimas, é derramamento de sangue. Mas Deus tem para você Jesus de Nazaré, que é a oliveira, que é a unção, que é a figueira, que é a alegria, e que é a videira, que é a comunhão com Deus. E eu quero nesta hora orar por você, para que você possa se livrar da espinheira e você possa receber Jesus Cristo no seu coração, que é a videira, a figueira e a oliveira que você precisa. Feche os seus olhos e agradeça a Deus, porque Deus oferece para você Jesus de Nazaré, na figura das 3 árvores maravilhosas, a oliveira, a figueira e a videira que Deus tem para você. Deus poderoso e Deus maravilhoso, eu te peço que nesta hora o Senhor abençoe, abra os olhos, abra os ouvidos e esclareça, Senhor, que através do teu Espírito Santo, do teu Filho amado, Deus apresentou ao mundo a videira, a oliveira e a figueira. Essas árvores se resumem em Jesus de Nazaré, aquele que traz unção, aquele que traz alegria, aquele que traz comunhão com Deus. Não aceite de forma alguma o espinheiro, mas fique na oliveira, na figueira e na videira. E Deus te abençoe no nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoe, boa noite, paz.